que nós lemos no início do culto, no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo de número 8. Filipenses 4, do versículo 4 até o versículo de número 8. Amém, igreja? Palavra do Eterno, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Aleluias! Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Amém? Vamos todos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós lhe entronizamos, Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor, unicamente que fale conosco. Continue a falar, Senhor. O Senhor já falou através da escola bíblica. Já falaste conosco através desses louvores, Senhor, em que nos levaram, meu Pai, a um prenúncio do céu, em que louvaremos ao Senhor. Uricanta labassúbia, Senhor. E neste momento, meu Pai, fala ao meu coração, fala à sua igreja, Jesus. A palavra que vem do céu, ó meu Pai, uma palavra sem interferência humana, mas uma palavra que presume, Senhor, uma palavra, meu Pai, que resume, meu Pai, a sua vontade para o seu povo. Uricanta labassúbia, Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala com a sua igreja. Nós somos terra fértil, Senhor, preparada para receber a boa semente. Nós somos, ó Jesus Cristo, o seu povo, meu Pai, que olha para o céu, aguardando a voz do seu Criador, ó meu Pai. Fala conosco, nos transforma, Senhor, nos abraça, nos acalanta. Senhor, que haja o fervor espiritual nas nossas vidas, até mesmo para escutar a sua palavra. Esteja conosco, ó Jesus, é o que nós te pedimos. Nós somos o seu povo, nós somos sua igreja. Graças a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Podemos assentar, meu querido. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Eu agradeço desde já a oportunidade que me foi dada para pregar aqui no último sábado desse ano, a confiança do nosso pastor Félix, amém? Foi de Deus esse tema, porque assim que ele passou a leitura, nós não sabíamos o título do tema. Quando eu lancei a ele tinha lançado praticamente o mesmo. Então é de Deus. Conservando a esperança para o futuro. Se nós vamos falar de conservar as esperanças, conservar a nossa fé, logo nós entendemos que a inimiga da fé, a inimiga da esperança, a inimiga da fé, aquilo que mina as forças das nossas esperanças, que mina e que subtrai a nossa esperança, é algo que o apóstolo Paulo trata aqui nesse texto. E ela é a ansiedade. A ansiedade, posso dizer que ela é a irmã mais nova da incredulidade. Nós somos ansiosos quando nós não acreditamos na ação de Deus na nossa vida. E a ansiedade é algo tão sério, mas tão sério, que nós vemos, não somente nesse texto, mas contextualizando nos nossos dias, crianças nascem ansiosas. Nossas crianças têm sido ansiosas, elas andam fazendo peripécias, querendo várias coisas e tudo no tempo de já, nessa ansiedade. É algo que as sobrevém. Daí quando elas crescem mais um pouquinho, pastor, entram na pré-adolescência, é assim? Daí elas já começam a ficar ansiosas porque querem crescer, porque querem ser adultos. Daí quando cresce mais um pouquinho, porque começa a ter uns cravos e umas espinhas, e porque o corpo fica meio desengonçado e a voz está mudando e causa ansiedade. Daí quando nós estamos adultos,
Nós não nos preocupamos apenas com o passar de ano, não é isso que as crianças e adolescentes falam? Mas nós nos preocupamos em trazer o pão para casa, na luz, na água. Nós nos preocupamos com a conduta, com a criação. Aí a preocupação, a ansiedade vai lá em cima. Daí quando nós ficamos um pouquinho mais velhos, nós começamos a ficar ansiosos pela previdência. Ai, se aprovar essa emenda agora eu não vou me aposentar mais. E aí? Daí, conforme a gente vai ficando velho, parece que a ansiedade vai multiplicando, vai mudando os seus termos. É algo que sempre nos sobrevém. É algo que sempre tem minado as nossas esperanças. Porque nós valorizamos fatores externos e deixamos, por muitas vezes, de acreditar na ação poderosa, no beneplácito do Senhor para as nossas vidas. É algo que sempre nos sobrevém. E essa igreja aqui não era diferente. Antigamente, eu já até disse isso e você já deve ter escutado isso, dizendo que a ansiedade é o mal do século. Não é isso que dizem? Hoje em dia eu discordo disso, porque eu vejo aqui, no ano de 60, na Igreja de Cristo, a ansiedade era um fator muito complicado. Há muito tempo a ansiedade tem sido um problema na humanidade. Há muito tempo ela tem minado e extraído as nossas esperanças. Quanto mais dizer ao final do ano, apesar de um ano ter sido tão difícil, quantas foram as tribulações, as angústias, os apertos e tropeços que nós passamos? Será que tudo isso tem minado as nossas esperanças? Temos deixado a ansiedade prevalecer no nosso coração? Olha só que interessante. Eu preparando esse sermão, chegou uma hora eu comecei a ficar ansioso porque eu estava preparando um sermão para a ansiedade. Não é assim? Nós ficamos ansiosos. Porque nós fazemos parte de uma natureza pecaminosa, de uma natureza carnal. Só que o apóstolo Paulo nos dá dicas interessantes, nos dá remédios para vencer a ansiedade, nos dá elementos, ferramentas muito poderosas. É interessante, quando o apóstolo Paulo escreve isso, as características da carta aos Filipenses, que Paulo tinha motivo de sobra para estar ansioso. Motivo de sobra. Eu não vou entrar em todos os contextos, mas vou citar alguns aqui. Se nós formos ler lá no capítulo 1, no versículo 12, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta. Ele, foi a primeira vez que ele foi preso. Em uma de suas viagens, ele falou, não, eu vou lá para Roma, né, hoje a atual Itália, lá a região que ele estava, vou para pregar, mas o seu plano foi frustrado, entre aspas, porque ele foi preso. Olha o contexto em que Paulo escrevia. Ele estava no pretório romano, ele estava dentro da casa de Roma, sendo vigiado por soldados, estava preso, encarcerado. Isso causaria ansiedade para os nossos dias hoje? Para mim, demais. Outra coisa, nós vemos em todas as cartas paulinas que o apóstolo Paulo era alguém que se preocupava de uma maneira assombrosa pela igreja. Ele tinha um amor fora do natural pelas igrejas. E a igreja na qual ele estava escrevendo, ela enfrentava certos problemas. Entre eles, ela sofria muitas perseguições, como nós vamos ver também no capítulo 1. Perseguições sérias. Isso era motivo para ele estar também perplexo, de ansiedade. Outro problema da igreja, ela enfrentava falsos ensinamentos. E quem é pastor sabe o quanto é difícil quando novas doutrinas seculares tentam e adentram dentro da igreja. Há uma preocupação muito grande sobre isso. Não só dos pastores, mas de toda a superintendência da igreja. Quanto mais a Paulo. Existiam-se falsos ensinamentos. Também existia um problema, que eu quero destacar ele, que eu acredito que seja um dos mais sérios, que existiam conflitos pessoais dentro da igreja. Conflitos terríveis. Aqui no capítulo 4, no versículo 2, conta que ele pede para que Evódia e Sintique, eles deveriam ter a mesma mente do Senhor. Eu achei interessante dessa igreja porque ela valorizava muito, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o ministério feminino. Eram duas mulheres que trabalhavam muito na igreja. Só que o apóstolo Paulo pede para que elas tenham a mesma mente e, através das mesmas ideias, levem a igreja ao orgulho de serem cristãos, ao verdadeiro evangelho genuíno. Não que elas estivessem brigando, mas uma pensava em ajudar de um lado e outra pensava em ajudar do outro. Olha que tipo de problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando. A palavra aqui traduzida
é pensamento. Algumas traduções é concordemente, né? O problema que elas tinham, elas não tinham o mesmo pensamento. Traz a ideia de ter o mesmo pensamento e o mesmo objetivo. E mediante a esse cenário, a esse pano de fundo, em que nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo, apesar de todas as chances possíveis de ser ansioso, de estar com a ansiedade à flor da pele. Sabe quando a gente está ansioso, que a gente não aguenta nem que alguém chegue e comente alguma coisa para a gente, que a gente já fica explosivo, nervoso? Era para ele estar dessa forma, irmão. Mas ele não estava. Ao contrário, quando ele foi preso, depois ele olhando no macro, ele entendeu que ele estando preso, a obra do Senhor seria valorizada, porque ela alcançaria mais pessoas. Tudo o que nos sobrevém na vida, nós temos que administrar e olhar na ótica do macro, do maior, do plano de Cristo. Coloque uma lente do Criador na sua frente e, em nome de Jesus, veja a obra de Deus, no bem ou no mal, na tristeza que sobrevém ou na alegria. Deus está no controle. No final aqui da carta, no capítulo 4, Paulo destaca conselhos importantes para uma igreja que vivia numa cidade muito próspera. Filipos, ali a cidade ela ainda foi até batizada com o nome do pai de Alexandre, né? De tão importante que era ali a cidade. Existiam-se muitos conflitos, era uma cidade muito desenvolvida. Era uma cidade muito rápida, ágil, talvez uma grande metrópole, como é a nossa hoje em dia. Era uma igreja muito passível de ansiedade. Mas Paulo tange ali um ensinamento que nos leva a ter a paz, alegria, devoção e esperança em Cristo. Será que não é isso que nós buscamos hoje? Ter esperança, ter fé em meio à adversidade, ter tranquilidade, ter paz? Conservar a nossa esperança para um futuro, e quando eu digo futuro, não é apenas 2019 que está à porta, mas para o restante da sua vida. É isso que nós esperamos do Senhor. Conselhos para o futuro. Primeiro conselho, no versículo 4, ele diz o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha só que interessante. A palavra aqui, alegrai-vos, no grego, ela é chairo. Ela não tem apenas a ver, não denota apenas uma alegria mediante uma tristeza, ou quando eu perdi alguma coisa e eu achei, mas ela denota, sabe o quê? Esperança e ânimo. Sabe assim, vocês estão apáticos? Você sabe o que é estar apático? Às vezes nós sofremos de apatia espiritual. Nós vemos a igreja, nós cantamos, nós oramos, mas sabe aquela alegria aqui do fundo, irmão? Aquela alegria que você chega e derrama-se ao pé do Senhor e agradece Ele, mesmo estando com dificuldade? O apóstolo Paulo chama atenção a isso. Ei, alegre-se, desperte, tenha ânimo. Tenham ânimo, igreja. O Senhor está próximo. Nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja. Alegre-se no Senhor. Quantas foram as bênçãos, irmã? Quantas foram as bênçãos do Senhor na sua vida? Não é porque acabou o ano que talvez nós nos sentimos cansados que nós não devemos estar alegres e animados diante do Senhor, fazendo planos para 2019, para que a nossa vida seja mais frutífera no reino de Deus. Alegrai-vos do apóstolo Paulo. Significa estar feliz pelas boas obras que Cristo havia proporcionado a todos eles. Era uma igreja na maioria de ímpios, pessoas que não eram nem judias, mas o evangelho de Cristo, ao contrário do que os judeus pregavam, tinha alcançado a vida dos gentios. O evangelho do Senhor tinha entrado no coração daquela igreja. Nós devemos ter, assim como a igreja de Filipos, a esperança e ânimo para trabalhar para o Senhor. Deus hoje quer que você se alegre, para ter esperança e ânimo, para adorar a Deus, para lutar nas suas causas, nas causas de Cristo, para orar, para desafiar e se desafiar. Você pode fazer mais, alegre-se, tenha ânimo, para inovar, para discipular. Quem sou eu para discipular? Quem sou eu para pregar? Você é. Deus te chama, alegre-se, tenha ânimo, tenha esperança. Você é um discípulo de Cristo, você foi um escolhido dele. Deus te chamou para o adorá-lo, mas para reverenciá-lo através da pregação da palavra. Pois todas as bênçãos, vitórias e desafios que nos sobrevieram estão debaixo do controle do nosso Criador.
Alegrar não é apenas a ausência de tristeza. Jesus se entristeceu, Paulo se entristeceu. Mas é quando nós somos realmente animados pelo Senhor, na plena esperança e convicção de trabalhar na obra dele. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Paulo continua seus ensinos, versículo 5. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Quando a Bíblia nos traz essa palavra moderação, ela tem a ver com altruísmo. Sabe o bem o próximo? A amabilidade. Em 1 Timóteo capítulo 3, vai se falar disso. E em Tito, no capítulo 3 também, Deus vai falar sobre isso. Sobre a simplicidade, sobre a amabilidade. Ele vai falar sobre isso. A amabilidade, altruísmo, amor ao pecador deve ser notada por todos que convivemos. Nós devemos abrir a boca e ser amáveis. E é interessante que nós falamos do se alegrar, a palavra chairon no grego, e ela também era utilizada para você desejar alegria, esperança e ânimo para o meu irmão que está do meu lado. Eu ser amável, não apenas me animar, mas animar o meu irmão. Meu irmão, você pode ser um canal de bênção para animar o seu irmão que está do seu lado. A esperança que você está conservando, a alegria, o regozijo seu, você deve desejar para o seu irmão também. Suas palavras devem ser amáveis. Suas palavras não devem fazer com que o irmão decaia espiritualmente, mas que ele se reconstrua. A sua palavra deve ser uma palavra de incentivo, mesmo que muitas vezes seja preciso você puxar a orelha do seu irmão, mas seja amável ao falar, seja altruísta, tenha simplicidade. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra, desejando uma felicidade extrema para outra pessoa. Versículo 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. E aí nós começamos a entender o que é a ansiedade. A ansiedade, ela não é sermos previdentes. Sabe o que é ser previdente? Às vezes você tem algum valor, um valor monetário, e você fala assim, um dia eu vou comprar uma casa, um dia eu vou comprar um carro, então você vai guardar, vai poupar, vai aplicar, você está sendo previdente, você está sendo precavido. A ansiedade é aquilo que nos inquieta. É aquilo que nem aconteceu conosco ainda e a gente já está se preocupando. Não acontece isso? Um dia um amigo disse para mim, ele falou assim, rapaz, você é tão ansioso há muitos anos, que se eu falar para você que você vai morrer amanhã, hoje você morre de ansiedade. Uma pessoa disse isso para mim. Nós somos assim. E é interessante, eu gosto muito de estudar as palavras, e quando nós vamos estudar a palavra de ansiedade, ela significa realmente estrangulado. Estrangulado. Atraídos em direções opostas. Você sabe como nós vamos entender isso? Você pensa, a esperança, a sua mente é uma grande corda. E a esperança puxa para um lado. E a ansiedade puxa para o outro. Os nossos medos e ansiedades puxando para um lado negativo. E Cristo com sua palavra puxando aqui na esperança. E neste momento, nós ficamos com a nossa mente tão esticada, tão apertada, que se torna insuportável. A ansiedade nos machuca por dentro. A ansiedade nos estrangula o coração. A ansiedade, ela está intimamente ligada a uma palavrinha chamada angústia. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos angustiados. Não ficamos, irmãos? Angústia significa a estreiteza e aperto. Nosso coração aperta, nós não sabemos o que fazer. Somos estrangulados literalmente pela ansiedade. Isso é algo que nos sofre, muita gente não entende o sofrimento que nós passamos. A ponto de nós sofremos o que o mundo chama de transtornos psicossomáticos. Quando nós ficamos tão ansiosos que a nossa carne, a nossa físico começa a padecer. De repente eu tenho uma úlcera, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, justamente trazido pela ansiedade. Deus tem usado a minha esposa para evangelizar e falar de Cristo por uma amiga dela, que começou dessa forma. Ela começou a ficar ansiosa, começou a ficar frequente, já veio pensamentos de morte, agora ela já está se tratando fisicamente.
A ansiedade é algo sério e nós começamos a entender que é algo que o inimigo tem usado para tirar até a nossa saúde, nosso físico. No ponto de vista espiritual, então, a ansiedade, sabe o que ela é? Ela é usurpadora da alegria. Ela rouba a nossa alegria. O momento que você passaria regozijando no Senhor em meio à tribulação, você vai passar sofrendo de angústia pela ansiedade. Qual o motivo da sua ansiedade? O que tem roubado a sua alegria, meu irmão? Jesus, nesta manhã, diz que ainda existe um futuro de esperança para você. Aleluia, Senhor. Lute, se entregue a Cristo, que neste cabo de guerra a esperança possa prevalecer. Que a sua mente possa pender para o lado de Cristo. Que os nossos pensamentos possam ser governados pelo nosso Criador. Repreenda isso, meu querido. Pois ele diz ainda que há tempo, ainda existe uma esperança. Ele quer tirar toda a ansiedade do nosso coração, todos os planos que às vezes nós já pensamos que vai dar errado para 2019, não vai dar em nome de Jesus. Planos que nós temos esperado no Senhor, orações e pedidos, nós pedimos pelo nosso filho, pedimos por várias coisas, e às vezes nós pensamos, nossa, mas já faz tanto tempo, ainda existe esperança. Não deixe a ansiedade minar a sua fé e a sua alegria em Cristo. Aleluias. E o apóstolo Paulo, então, aleluias, nos mostra 2 remédios para vencer a ansiedade, para que nós conservarmos as nossas esperanças. O primeiro deles é saber orar corretamente. E hoje nós demos uma pincelada na escola bíblica. Versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Note só, meu querido, que o apóstolo Paulo não diz apenas, ore sobre o seu problema, a sua ansiedade. Ele usa alguns aspectos para fazer essa oração. Ele usa 3 palavras: a oração, a súplica e a ação de graça. É interessante que a petição ela está relacionada com a súplica, que é um pedido, mas ela não está relacionada com a oração. Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que nós, primeiro, precisamos adorar a Deus. Segundo, pedir com inteireza e com sinceridade. E depois agradecer a Deus. Essa é a forma correta da oração. A primeira coisa é ficar sozinho com Deus e adorá-lo. Demonstrar reverência ao chegar ao trono do rei. Eu costumo dizer que no antigo tempo, quando alguém ia fazer algum pedido para o rei, fazia o quê? Pedia uma autorização, vinha com toda reverência, se prostrava. Nós estamos falando do nosso rei Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós temos chegado apressadamente para pedir alguma coisa, lembrando dos nossos afazeres. Senhor, eu preciso de agora. Exigindo. Existem igrejas neopentecostais que pregam que nós temos que exigir de Deus. Onde está a reverência? Onde está a adoração? Deus quer que primeiro nós o adoramos. Pai nosso que estais, santificado seja, venha a nós o vosso, seja feita a vossa, assim na terra como no céu. Senhor, depois de eu reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador, de adorar a Deus dos céus e da terra, me dê o pão. Adorar ao Senhor. Para isso nós temos que resgatar um pensamento. Sabe qual é o pensamento? Quão grande é meu Deus. Aleluias! Santo Deus, aleluias. Adorar ao Senhor, lembrar que Ele está no controle. Às vezes nós nos colocamos apressadamente diante do rei, mas nós devemos nos aproximar com reverência. Foi citada aqui na lição bíblica a oração de Ana. Ana, com toda a sua simplicidade, sem grito, ela orou: Senhor, se benignamente atentares para a aflição, Senhor, da sua serva. Olha a reverência, olha a adoração. Deus está no controle de tudo. Eu gosto de lembrar Isaías dizendo, enaltecendo, exaltando Deus, dizendo que o nosso Deus é aquele que pega todas as águas do mundo na concha de suas mãos.
que Ele conta palmos do céu. Esse é o seu Deus, aleluias. Um Deus que quase 1 sextilhão de estrelas, Ele as criou e as chama uma pelo nome de cada uma. Esse é o nosso Deus, um Deus grande de misericórdia, o único e eterno Deus. Precisamos resgatar em nossos pensamentos quão grande é o nosso Deus, o adorá-lo na beleza da sua santidade, aleluias. Chegar com adoração antes de suplicar, adorando ao nosso Criador, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Aleluia, Senhor. Essa é a oração verdadeira. A próxima é a súplica. É uma expressão sincera pelas nossas necessidades e problemas. Não há lugar para orações indiferentes. Senhor Jesus, o Senhor sabe do que eu estou passando, amém. Não existe isso. Não existe indiferença. Nós não falamos assim com o nosso Pai aqui na terra. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, Jesus condena vãs repetições. E as vãs repetições eram automáticas e rotineiras. Às vezes você para pensar e lembrar da sua oração, sempre é a mesma coisa, pedindo sempre a mesma coisa, porque se torna automático. Sabe o que isso quer dizer? Que ela sai daqui, ó, da corda vocal, e ela não sai aqui do coração. Mateus no capítulo 7, Jesus diz, né? Peçam e será dado, busque e encontrarão. Jesus deseja que nós sejamos honestos e persistentes em nossas orações. Entregar e derramar o nosso coração, sempre com sinceridade e honestidade. Olha só que arma poderosa. No livro de Romanos, no capítulo 15, Paulo fala de Epáfras, que era um nobre batalhador ali da igreja, e diz que ele sempre estava batalhando em oração pela igreja. Olha como que era a oração. Ele mudava a estratégia, às vezes ele pedia uma coisa, outra, mas ele sempre estava batalhando. Nós precisamos derramar o nosso coração ao Senhor ao pedir, com sinceridade. Já reparou que às vezes nós pedimos apenas pelo que nós julgamos grandes e problemas pesados na nossa vida, esquecemos das mínimas coisas, mas o Senhor pede para que nós façamos, que o Senhor conheça todas as nossas petições. Jesus quer sentar do seu lado e te escutar. Ele quer ouvir qual é o anseio do seu coração. Existe um louvor que o Pedro gosta muito de cantar que fala: chore, mas cuide com que cada lágrimas caiam ao colo de Jesus. Conte para o Eterno aonde está a sua dor. Conte para Jesus qual é o seu problema, por menor que ele seja. O adore e suplique a Deus. Suplicar não é uma questão de energia carnal. Não preciso de gritos, pulos. Mas a súplica, ela envolve um fervor espiritual. Quando você se dedica à inteireza de coração. Não é gritos, não é movimento. Suplicar é fervor espiritual. Às vezes, como Ana, nossa boca se cala, mas o nosso coração está gritando por dentro. Esta é a súplica da oração correta que o apóstolo Paulo nos ensina. Terceiro elemento da oração correta: dando graças a Deus. E aí, quando nós falamos sobre isso, nós, ao analisar um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que nós somos passíveis a pedir mais do que agradecer. Não é isso que acontece? Não é assim? Nós pedimos mais do que agradecemos. Qual foi o último dia que eu, o irmão Jacó, separou somente para agradecer a Deus? Não vou pedir nada, eu só vou agradecer. O dar graças é algo tão excepcional que o que Jesus fez antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Deu graça. Nós vamos entender que dar graça é uma ação que antecede o milagre de Deus. Quando nós agradecemos a Deus por algo que às vezes nós nem ainda alcançamos, ainda não é palpável, o Senhor opera o milagre de Deus na nossa vida. Diz a palavra de Deus que ele curou 10 leprosos, não foi? Não foi isso? E quantos voltaram para agradecer?
Será que hoje o censo, a porcentagem é um pouquinho maior? Ou será que continua dessa forma? Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça. Dê graça ao Senhor, erga as mãos para os céus e agradeça. Senhor, diante da vida ou da morte, da alegria ou da tristeza, da fartura ou da bonança, eu dou graças a Ti. Essa deve ser a minha oração. Temos uma tendência em pedir mais e agradecer menos. Devemos reconhecer o beneplácito, os benefícios de Deus na nossa vida, por menores que sejam. Eu contei aqui já uma vez. Teve uma certa vez que minha mãe se engasgou com um ossinho de galinha, pastor, bem pequenininho assim, ó. E eu lembro que no dia que isso aconteceu, eu estava em casa, eu orei por ela e ela conseguiu expelir aquilo. E ela foi contar esse testemunho na igreja. Para ela era uma grande coisa, mas para quem estava escutando era uma coisa tão pequena. E tem muita gente que deu risada dela. Ela ficou tão triste, depois eu conversei com ela. Mas nós devemos fazer isso, dar graça por tudo, por pequenas coisas que nos acontecem e nos sobrevêm. O Senhor tem feito, como eu disse aqui no testemunho, talvez por menores, mas Deus tem suprido as nossas necessidades, tais grandes quanto pequenas. Vamos dar graça por tudo que o Senhor tem feito. Eu dou graça a Deus porque meu filho já não precisa mais de médico. Eu estava falando com o presbítero. Faz 3 meses que eu saí da empresa, 3 meses que eu não uso convênio. Meu filho não fica doente. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Eterno. Glória a Deus. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Entregue tudo ao Criador e derrame no seu colo. Ele te chama hoje, meu querido, para uma conversa de pai. Você sabe quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos nervosos, e de repente a gente vê o pai e parece que ele vai nos defender e tudo se acalma? Deus quer ter uma conversa dessa conosco hoje. Deus quer te chamar para uma conversa e dizer: aí, qual que é o teu problema? Me conte, eu estou aqui com você. Esse é o nosso Criador. E no versículo 7, nos mostra o resultado dessa oração. Diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Isso nos mostra que a ansiedade, ela não compactua com o ser justificado. Não faz parte da nossa natureza justificada, carnal sim. Paulo, ele estava numa prisão, como foi dito. Diz que ficava um soldado dia e noite do seu lado. Mas o que guardava ele, o seu maior guardião, o seu maior sentinela, não era aquele guarda, mas era a paz de Deus que estava guardando o seu coração. A ansiedade tenta nos aprisionar, mas quem é o sentinela, quem guarda o nosso coração, é a paz de Cristo. Aleluias! A paz de Deus nos guarda em 2 áreas, como está escrito aqui no versículo 7. No coração, ou seja, quando nós sentimos algo incorreto. E na nossa mente, quando nós pensamos algo incorreto. Ela nos guarda disso. Isso não corresponde a uma ausência de provocações exteriores. Ou seja, não significa que eu vou estar ausente de tribulação. Não significa que a tribulação não vai vir na minha vida, que a injúria não vai vir na minha vida, que a luta não vai vir na minha vida. Mas independente se está acontecendo uma guerra onde estou inserido, a paz de Deus vai reinar dentro do meu coração e da minha mente. É uma paz interior, algo que o mundo não explica, que para o mundo é loucura. Diante de uma crise financeira, do cenário político atual, diante do desemprego, diante da fome, da seca, como é que pode alguém ter paz, alegria? Como é que uma paz pode guardar a mente e o coração de alguém? E o mundo não entende porque isso se ensina espiritualmente. É essa paz que quer guardar no nosso coração, quer guardar o seu coração e a sua mente. Ninguém vai entender porque você está em paz, ninguém vai entender porque você regozija, porque é a paz de Deus que vai guardar a sua mente e o seu coração. Após analisar esse contexto, eu faço um paralelo aqui com o que aconteceu com Daniel.
Daniel, ele antecipadamente colocou em prática todos esses princípios. Diz que quando o rei decretou, uma adoração pessoal obrigatória, ele ficou muito preocupado diante a um perigo iminente de morte que tinha sobre a vida dele. E ele ficou muito ansioso, sentou e chorou. Foi isso que ele fez? Não, né? O que ele foi fazer? Foi para o seu quarto. Ele não abriu apenas as janelas do seu quarto, ele abriu o seu coração, abriu a sua boca e clamou ao Senhor. E é interessante quando nós vamos no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10, diz que ele orava, não apenas, mas ele orava e dava graça. Ele clamava ao Senhor e agradecia, mesmo diante de um perigo iminente. No versículo 11 diz que ele suplicava. Olha só como é interessante. Ele orava, ele dava graça e ele suplicava. Assim como Paulo disse lá em Filipenses. Orava em súplicas e ação de graça. E qual foi o resultado para a vida de Daniel? Diz que ele passou a noite com vários leões, mas ficou em paz. Enquanto o rei, com toda a majestade do seu castelo, não conseguiu nem dormir. Aleluia, Senhor. É essa paz que guarda nossa mente e o nosso coração. Orando, suplicando e agradecendo a Deus. Não existe luta e não existe leão que vai roubar a sua paz, meu querido. Não existe. Dessa forma nós vamos conservar as nossas esperanças. Pode vir o que vier, o meu Cristo está comigo. Ele conservará a minha mente e meu coração na sua plena paz. Sua esperança, meu querido, permanecerá firme. Tenha certeza disso. Aleluias. Nós aprendemos, nesse contexto, a orar corretamente. O segundo remédio para a ansiedade é pensar corretamente. E é interessante que a paz e esperança, ela envolve o coração e envolve a mente. Irmãos, o pensamento é algo muito poderoso. Você já reparou, já aconteceu contigo? E às vezes você traçar um plano, mas você fala assim, vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado isso. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar errado. É isso que acontece. Porque a sua mente, ela vai controlar os seus atos e as suas ações. Se você está falando que vai dar errado, você não vai se esforçar. Você não vai tentar mudar ou adaptar a sua estratégia. Mas realmente você vai assumir e vai engolir a frio a sua derrota. A mente é algo que nós temos que dominar. E eu falo isso baseado também na Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito, e quando ele diz propósito, a palavra é mente, é firme, porque ele confia em ti. Ele vai permanecer com o propósito de Cristo. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E a nossa mente começa a ficar estrangulada pela ansiedade que nós dissemos lá no começo. Os pensamentos são poderosos. Na nossa mente carnal, são muito poderosíssimos. E nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, na fase B. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso quer dizer que nós temos que dominar o nosso pensamento. Olha só o que o apóstolo está falando, que nós devemos encarcerar, nós devemos prender o nosso pensamento e levá-lo algemado para obedecer aquilo que Cristo tem na nossa vida. Você tem domínio sobre ele. Em nome de Jesus, você tem domínio sobre o seu pensamento. Para que o viés do nosso pensamento não seja os fatores externos, não seja aquilo que está acontecendo no mundo, o problema que nos sobrevém, mas seja a palavra de Deus, seja a esperança de Cristo, seja a fé no Criador. Devemos algemar os nossos pensamentos. E para isso nós vamos conseguir, sabe de que forma? Se alimentando da palavra de Deus. Cante a palavra de Deus, pense na palavra de Deus, contextualize o seu dia, veja o seu dia conforme a palavra de Deus e viva pensando na palavra de Deus, encarcerando todo o pensamento mau, a obediência de Cristo. Entenda, meu querido, às vezes nós passamos a noite assistindo telejornais. É bom em certa parte para você entender o que está acontecendo no mundo, mas nós começamos a ficar refém de medo. Nós temos que entender que o nosso futuro, ele não está em Brasília, o nosso futuro está em Deus. Independente do que aconteça, a sua vida é regida pelo nosso Criador. Ana, qual que era o problema de Ana?
já que nós estávamos falando dela. Ele disse que ela não podia ter filhos. A sua mente estava sendo dominada durante todo o ano quando se ia oferecer sacrifício. Não vai dar certo, não vai dar certo. E a mente dela controlava tudo aquilo. Até um dia que alguém falou, teve uma palavra positiva para a vida dela. Vá em paz e que Deus conceda o desejo do seu coração. Ana se apegou àquele pensamento, com fé e esperança em Cristo, e Deus operou o milagre na sua vida. Olha a importância de eu ser amável, de eu dizer boas coisas para o meu irmão. Olha, se apegue na esperança de Cristo, conserve-se na esperança. Olha só que pensamento interessante. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Olha só que coisa interessante. O que você pensa, se sua mente for Cristo, o seu destino será da vontade do nosso Criador. Domine os seus pensamentos. E se falamos disso, o que nós devemos pensar? O apóstolo Paulo nos dá uma lista. Tudo que é verdadeiro. É interessante que quando nós dizemos que é verdadeiro, nós lembramos da palavra dele. E está certo esse entendimento, essa interpretação. Mas existe um outro fator aqui, duplamente importante. Existe um psicólogo chamado Walter Cavert, que em uma pesquisa, ele notou que apenas 8% das coisas que nos deixam ansiosos e aflitos são coisas reais e literais. Coisas que realmente estão acontecendo na nossa vida. E que os 92% restantes são imaginários. Sabe o que são? Previsões rasas. Sabe aquilo que a gente está falando? Você vai morrer amanhã, hoje eu já morro? É assim que acontece. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, ele cita um ápice da ansiedade. Ele diz que ao acabar o culto veio uma mulher em pranto. Sabe aquele pranto copioso mesmo? Aquele pranto com uma criança de 6 anos no colo. E quando ele falou assim, irmã, vem cá, senta aqui, por favor. Vamos orar, qual que é o problema da sua filha? Pensando que ela estava doente. Eu estou chorando porque eu acho que minha filha de 6 anos não vai se casar. Você imagina a mãe preocupada com o futuro da filha porque ela não ia se casar. Com 6 anos de idade. Irmão, é hilário, é cômico, é engraçado, mas é real, isso acontece com as pessoas. E outro exemplo que ele citou no livro foi de um amigo que ele encontrou durante a madrugada chorando. Diz que um amigo pranteava e ele falou, o que aconteceu? Eu estou com medo da minha mãe morrer. Em qual hospital ela está internada? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de um dia ela morrer. E diz no livro que depois de 35 anos ele ainda estava cultuando com a mãe dessa pessoa. A nossa vida é assim, nós nos preocupamos com o que não é verdadeiro, sendo que o apóstolo Paulo diz, pense naquilo que é verdadeiro. Satanás é mentiroso, meu querido. Ele é mentiroso e astuto. Ele deseja corromper as nossas mentes com mentiras. E ele continua a abordar essa mesma estratégia. Tentando mostrar uma face ruim daquilo que às vezes não é dessa forma. No que Deus já está operando. E ele nos ataca pela essa ansiedade que tenta nos estrangular. O Espírito Santo que controla a nossa mente, nossa vida, né? Por meio da verdade. Sempre que fazemos uma previsão e nos apavoramos, Satanás tenta controlar nossas mentes. Pense que Deus está no controle de tudo. Não tente previsionar algo que não aconteceu, perjurar algo que ainda está por acontecer. Jesus diz, basta cada dia o seu mal. O ímpio que fica preocupado com o que vai comer e se vestir, você é servo de Cristo, seu pai é Jesus. Não pense no dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Essa palavra tem falado, tem tocado no meu coração, fortíssimo. O apóstolo Paulo também diz para nós pensarmos em tudo que é justo. Tudo que é digno de respeito e correto, né? Isso não significa nós nos enterrarmos debaixo da areia para tudo que é incorreto. Mas nós evitarmos pensar naquilo que não é justo. Pensarmos em justiça, nos depararmos com a injustiça e pensarmos de que forma nós podemos ser justos. Nos colocar um filtro de justiça também. A palavra dele é justa. O apóstolo Paulo continua. Tudo que é puro, amável e de boa fama.
ele traz aqui um problema muito sério que a igreja de Filipos, da cidade de Filipos, tinha. Que ela era muito atacada por impurezas carnais, como nós vemos hoje nos dias também. Tudo se mostrava como impureza. E nós devemos pensar em tudo que é santo diante de Deus. Aquilo que é santo, pense. Amável e de boa fama. E é interessante, se nós formos na exegese dessas palavras, nós vamos ver que são palavras cativantes. E devemos pensar naquilo que é cativante. Sabe aquilo que nós gostamos de pensar? Que seja bom, que você fica extasiado no que pensa? Denota a verdade divina, que nos deixam perplexos. Ou seja, o que Jesus fez na sua vida que te deixa perplexo? A salvação dele, a cura, o aproxegar de um parente, entendendo o evangelho e praticando o evangelho. Sabe as verdades de Deus que nos deixam perplexos e que a gente não consegue guardar dentro do nosso coração e a gente acaba verbalizando e discipulando alguém? É isso. Pense em tudo que é amável, de boa fama. Tudo que tem virtude e louvor. Se tem virtude, é algo que nos motiva a fazer. E se tem louvor, é algo digno de ser recomendado a outras pessoas. Olha só que interessante, faço outro paralelo com Davi. Davi em Salmos nos traz um paralelo muito importante, que nós aprendemos a pensar em todas as formas, se nós analisarmos a Bíblia, a Sagrada Escritura. Salmo 19, versículo 7 até o 9 diz assim, a lei do Senhor é perfeita, tudo que é perfeito. Ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam-se sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, tudo que é justo, e dão alegria ao coração.